Olá, gente. Boa noite. Como estão? Vamos lá para nossa aula, videoaula de avaliação auditiva complementar nesta quarta-feira, dia que é hoje, gente? 1º de abril, dia da mentira. Então, só para a gente contextualizar aqui, a gente finalizou a avaliação autoneurológica com a prática que vocês fizeram, né? Vão fazer ainda alguns, que a gente ia fazer aí na faculdade, no laboratório, a gente ia fazer a prática, tudo bonitinho. Mas eu ainda quero fazer com vocês essa prática, depois a gente combina, quero levar vocês lá na clínica para acompanhar uma avaliação de vecto, né, posturografia, mas a gente finalizou essa parte de otoneuro então, e vamos andar para ver agora emissões otoacústicas, é a nossa aula de hoje, tá? Já está postada no RA já há algumas semanas, porque eu iria dar na semana que paralisou tudo, né? Então vamos fazer essa videoaula hoje de emissões otoacústicas. E aí quando a gente for fazer a prática de otoneuro na clínica, aí a gente já faz também a de emissões, porque emissões é bem rapidinho, vai dar para fazer em todo mundo, tem equipamento lá, então bem tranquilo, tá bom? Então, vamos lá, o que é a emissão otoacústica? Opa, peraí, que não tá andando aí. A emissão otoacústica, gente, então, resumindo, assim, para vocês entenderem numa linguagem fácil, a emissão otoacústica, a gente coloca o equipamento tem uma sondinha parecida com a que vocês usam para fazer imitanciometria. Então tem uma sondinha, eu vou colocar essa sondinha na orelha, o que vai acontecer? O equipamento vai produzir um som, ele vai gerar um som, esse som vai entrar em orelha média, né, ossículos, tímpano, né? Vai chegar lá na cóclea, nas células ciliadas, ele bate lá e ele volta pelo mesmo caminho. Então, o equipamento de emissões otoacústicas, ele tanto emite o som, né, como ele capta também. Então, ele tem uma sonda que vai gerar esse som e um microfone que vai captar também. Então, o som vai entrar, vai até a cóclea, bate lá. Se tá tudo bem lá na cóclea, se tem célula ciliada, preservada, presente, tá tudo certinho, o som bate e volta. E o equipamento capta esse som que vem de volta, como se fosse um eco. Ele entra, bate e volta. Quando tá tudo bem, células presentes, emissões presentes que a gente fala, é porque a célula ciliada tá lá certinho, então a emissão otoacústica vai captar esse som. Então, basicamente, é assim que funciona, tá? Então, aqui no slide, ó, é uma energia gerada na orelha média, mas especificamente nas células ciliadas externas da cóclea. É captado com auxílio de computador, né, ou equipamento, por uma pequena sonda no meato acústico externo. É um exame super rápido, dura, sério, gente, sei lá, 10 segundos, nem isso. Avalia apenas a integridade coclear ou pré-naural. Então, o que esse exame vai ver? Ele vai ver se as células ciliadas estão presentes, tá? Sendo que a resposta que dá no equipamento é assim, passou, falhou, presente, ausente. Porque a gente só consegue avaliar isso com esse exame, com as emissões otoacústicas. Eu não consigo dizer, tem uma perda auditiva de grau moderado, de grau C. Eu não consigo dizer isso. Eu consigo dizer que sim, tá tudo bem, não tem alguma alteração, tá? Então, isso vocês têm que saber. Aqui tem um esqueminha. Então, aqui, esse pretinho aqui é a sonda do equipamento. Eu vou colocar a sonda no meato acústico, que vai emitir o som. Esse som vai lá na cóclea, aqui é a cóclea, parece um olho, mas é a cóclea. Esse som vai bater na cóclea e vai retornar para essa mesma sonda, tá? E aí aparece para mim no equipamento se as células estão presentes ou ausentes. Então aqui, ó,
na orelhinha do bebê, tá? Bem tranquilinho para fazer. Histórico. Então eu vou falar um pouquinho sobre o histórico, só para vocês entenderem todo esse cenário, o que estava acontecendo, mas é bem rapidinho, tá? Então pensa bem, em 1948, faz muito tempo, Gould foi o estudioso que afirmou que a cóclea ela não só capta estímulo, como também ela produz um som. Então foi ele que descobriu essa função da cóclea, que ela não só captava som, mas ela também emitia, né? Provavelmente ele estava lá numa quarentena, igual a gente, sem nada para fazer, e começou a brincar com as cócleas lá dissecadas e descobriu isso. Então, vocês que estão em isolamento social, vamos fazer ciência nesses dias, vamos descobrir as coisas, tá bom? Em 1978, então 30 anos depois, aqui, Kemp, vocês vão ouvir falar bastante dele, ele descobre que as células ciliadas externas das pessoas com audição normal têm capacidade de reemitir essa energia em direção à orelha externa. Ou seja, ele praticamente falou a mesma coisa que o Gould já tinha falado, né? Então, as células ciliadas com as pessoas que têm audição normal, ela tem essa capacidade de reemitir energia, né? O caminho contrário da cóclea para a orelha interna, orelha externa, orelha média, orelha externa, certo? Aqui a foto. Então, esse equipamento que eu tenho na clínica, que é o Otorride, o nome. Ó, se vocês forem ver aqui no visor, aparece teste orelha direita, orelha esquerda. Então, eu clico aqui na orelha e ele já aparece ali o nível de estímulo, o nível de ruído, ele aparece para mim. Porque como ela é captado o som que volta, o nível de ruído não pode ser grande, senão o equipamento acha que o ruído externo é o som que está vindo da cóclea. Então, por isso que eu tenho que fazer num ambiente bem silencioso, o bebê tem que estar quietinho, de preferência já ter mamado, tá dormindo, porque aí eu consigo fazer bem rápido. Se eu tô fazendo com criança chorando ou muita gente conversando em volta, muito ruído, ele fica dando assim um nível de ruído muito alto, muito alto, muito alto e não faz o exame, tá? Até quando eu trabalhava no Costa com o teste da orelhinha, a gente tinha um cartaz e a gente colava na porta, a gente entrava nos quartos, né, para fazer o exame nos bebezinhos e a gente colava no quarto, não entre teste da orelhinha. Porque aí, às vezes, a enfermeira entrava para dar banho, ou o médico entrava para avaliar, daí ia falar, ia dar orientação, eu já não conseguia fazer o exame, tá? Mais um pouquinho do histórico. Então, Kemp, por meio de um experimento, ele registrou as respostas que apareceram em meio à estimulação acústica. As respostas indicariam uma alteração ou normalidade da cóclea, foi o que eu falei. O som entra, ou se ele volta, eu tenho audição normal. Se ele não volta, provavelmente eu não tenho célula ciliada, então tenho uma alteração em orelha interna, tá? E aqui, ó, a função coclear, então, o que ela envolve? Ela envolve a membrana basilar, a célula ciliada, a célula de sustentação e a membrana tectória. Se eu tenho alguma alteração numa dessas estruturas, eu tenho um prejuízo na função coclear, tá? Aqui a fotinho da Luísa fazendo o teste da orelhinha. Eu tenho que colocar ainda a fotinho da Lívia. Aqui fui eu que fiz, da Luísa fui eu que fiz o teste. E da Lívia foi o professor Paulo que fez o exame para mim. Depois eu vou colocar aqui para vocês verem. Aqui já falei também. Então aqui a emissão otoacústica ela vai avaliar de forma objetiva a função coclear, né? Passou, falhou, presente, ausente. Então é forma objetiva. Ela dá o diagnóstico diferencial
na TANU, na triagem auditiva, drogas ototóxicas. Então, se a pessoa está usando medicação, está exposto a ototoxicidade, eu consigo avaliar essas células ciliadas pelas emissões, para ver se está presente ou ausente. Nível de pressão sonora elevado, por exemplo, funcionários de alguma empresa, alguma indústria com muito ruído, então faço emissões otoacústicas para acompanhar essa presença e ausência das células, e disfunção coclear, tá? Aqui já foi. Conceitos. Então, o que é importante você saber? Aqui em duas imagens que eu achei bem bacana colocar para vocês, que são sobre as células ciliadas externas. Então, as células ciliadas externas, gente, é mais ou menos 13.500 células. Ela tem esse formato aqui de V, ó, um monte de V aqui, V ou W, né? Porque pode ver que são vários Vzinhos aqui, ó, tá? Então, essas são as células ciliadas externas. O que elas fazem? Elas fazem a amplificação mecânica do estímulo. Então, elas se movimentam e fazem essa amplificação mecânica do som, tá? E as células ciliadas internas são em bem menos números, mais ou menos 3.500 células, e elas ficam em uma única fileira. Não tem esse V, esse W, tá? Que mais? Aí aqui, opa, peraí, deixa eu voltar aqui. As células ciliadas externas internas é onde estão as vias aferentes. Então, vai enviar a mensagem para as vias superiores, as vias auditivas superiores, tá? Então, o som alto, ele é ativado diretamente na célula ciliada interna. E o som baixo, ele já precisa de uma movimentação da membrana basilar. Depois ali vai ter o desenho para vocês verem. Porque o som alto, como ele é forte, ele já consegue movimentar a célula ciliada. O som alto. E o som baixo, ele vai fazer uma amplificação do movimento na membrana basilar. Ela vai movimentar, depois tem um vídeo bem legal que eu vou passar para vocês. Ela vai movimentar para conseguir entender, tem um som aqui, mas ele é baixo, mas tá tudo bem, eu tô ouvindo, tá? Para mandar essa informação lá para a célula ciliada superior, tá? Para as vias auditivas superiores. Aqui, ó. Então, as células ciliadas externas, aqui em formato de V, que são as que têm mais de 13.000 células, tá? Olha como elas são, certo? Aqui, célula ciliada externa. Aqui em azul, ó. Tá? E as células ciliadas internas, que são as que ficam aqui embaixo, que são em menores números e são em fileira única. Ó, interna aqui e a externa aqui fora, em formato de V, tá? Depois tem um videozinho que vai ficar mais interessante para vocês verem. Deixa eu ver se é esse, vamos ver? Deixa eu aumentar o volume aqui primeiro. Vamos aumentar bastante. Então, ele tá colocando a sondinha ali no equipamento. Vou abaixar, porque daí eu vou falando pra vocês. Colocou a sondinha na orelha, ó. Aqui no conduto. Tem que cuidar pra fechar bem, né? Porque se ficar mal encaixado, ele não vai fazer o exame. O som vai lá pra cóclea e volta. Tá? Ó, vamos ver de novo. Ó. Aqui. Bate lá na cóclea e volta. E é captado de novo no equipamento. Aí a gente tem a cóclea e aqui as células externas e internas. Tá? Células internas em vermelho e externas em azul. E elas fazem essa movimentação aí.
Ó, movimenta a membrana basilar para entender lá nas vias auditivas superiores que teve som, certo? Então, basicamente ali, tudo isso que está escrito é o que vocês viram no vídeo, tá? Que as células ciliadas estão envolvidas em dois mecanismos, o ativo e o passivo. O passivo é observado com estímulo sonoro apresentado em intensidade forte, então de 40 a 60 dB/NPS. Ele é forte, então ele já estimula direto as células ciliadas internas, tá? O mecanismo ativo, ele faz essa movimentação dos estereocílios da célula ciliada, que ali na imagem é os cílios azulzinho. Então, ele movimenta para movimentar a membrana quando é um som fraco, porque o som fraco não consegue fazer isso sozinho, tá? As contrações das células ciliadas externas amplificam as vibrações da membrana basilar, permitindo a estimulação dos cílios das células ciliadas internas, que não alcançam e não estão acopladas à membrana tectória. Tá? Então, é o videozinho, gente. Aqui também, ó, mesma coisa, vai falar sobre os íons de potássio, por isso que movimenta, tá? A contração da célula ciliada. Vou passar esse aqui, não precisa se ater a essa parte aqui bioquímica do que está acontecendo na célula. Mas vocês têm que lembrar, né, que quando está fazendo as emissões otoacústicas é isso que acontece lá dentro na cóclea. Lembra do esqueminha ali do vídeo das células ciliadas se movimentando, tá? Aqui, ó. A energia denominada emissões otoacústicas, segundo o Kemp de novo 2002, podem ser captadas no meato acústico externo por meio de um pequeno microfone inserido na sonda do equipamento. Então, essa sondinha, ela vai emitir o som e captar. Aqui tem mais um vídeo. Deixa eu tirar eu daqui. Deixa eu ver se eu consigo diminuir minha janelinha. Aí. E agora eu vou aumentar, porque esse vídeo acho que tem fala. Vamos lá?
Deu, essa parte que não precisa. Então, vamos lá. Emissão autoacústica. Então, segundo o Kemp, ele de novo, a gente tem a emissão autoacústica espontânea e a evocada, tá? A espontânea é o que a própria cóclea produz, né? Sem ter sido provocado nenhum estímulo. E a evocada é quando a gente provoca essa emissão acústica, tá? Então, eu coloco um som lá na orelha, eu tô provocando, ela tá sendo evocada a transmitir de novo, tá? Então, espontânea e evocada. Aí aqui, quando evocada, são classificadas pelo estímulo utilizado para gerá-la. Então, as emissões autoacústicas evocadas, elas podem ser transiente, estímulo, frequência e produto de distorção, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma. Deixa eu só mudar aqui meu papel. Vamos lá. A emissão autoacústica, elas são obtidas após estimulação prévia, ocorrem em 100% das orelhas normais e são divididas nesses 3 tipos que eu já falei. Apenas as emissões autoacústicas evocadas por estímulo transiente e produto de distorção são as mais utilizadas. A transiente é o que a gente usa na triagem auditiva neonatal, tá? Por ser mais rápida, a gente já vai ver aqui. A estímulo autoacústica por estímulo frequência, ela resulta da estimulação com um som tonal contínuo de baixa intensidade. Então, são produzidos por tons puros contínuos e mostram características semelhantes a emissões autoacústicas por estímulo transiente, ET, tá? Estímulo transiente. Em decorrência do seu registro oferecer muitas dificuldades técnicas, ele está falando por frequência, tá? E o tempo do exame ser maior, elas quase não são realizadas, a gente quase não faz, é sempre mais transiente e produto de distorção. A sua aceitação clínica é reduzida devido à necessidade do equipamento sofisticado para diferenciar o estímulo da resposta, porque as frequências são muito próximas, tá? A hora que a gente for para a clínica, ou se a gente não for para a clínica, eu vou ver se eu levo o equipamento para a sala de aula para a gente fazer. Aí vocês vão entender, ouvindo o som, qual que é a diferença da transiente e da produto de distorção. A por frequência, eu nem tenho na clínica, nem tenho, tá? A emissão autoacústica, deixa eu ver onde é que eu tô aqui no meu slide. Aqui. Transiente são as mais utilizadas pela triagem, que eu já falei. Ela vê bastante frequência e é rápido de fazer. 1 minutinho em cada orelha, às vezes até menos, tá, gente? É bem rapidinho. O que é importante vocês saberem das emissões autoacústicas transientes? Como eu falei no início da aula, elas não quantificam a perda auditiva. Ela não vai me dizer qual é o grau da perda auditiva. Ela vai me dizer se tem células ciliadas, se não tem, se está presente, se está ausente essa emissão, tá? Então, é um exame objetivo, rápido, sensível e não invasivo, tá? Então, aqui é realizado pelo clique, que é de banda larga. A emissão autoacústica transiente, ela vai estimular toda a cóclea, que é aquele eco que eu falei. Vai emitir o som, vai bater na cóclea e vai voltar. E aí eu consigo captar pela sondinha do equipamento, tá? Orelhas com limiares auditivos até 30. Então, se a pessoa tem uma perda auditiva, né, maior que 30 dB, vai dar ausente. Então, eu sei que a pessoa tem uma perda auditiva, mas eu não vou saber dizer em quanto, tá? A intensidade do estímulo é de 83 a 85 dB SPL, tá? A faixa de resposta é de 700 a 4.000, depende do equipamento. Então, eu vou ter... depois a gente vai imprimir também na clínica para vocês verem como aparece a resposta. Aparece por frequência e qual foi o nível a relação sinal-ruído, tá? A latência de resposta. O que é latência? Quanto tempo
do estímulo que eu enviei à resposta. Então é muito rápido, de 3 a 15 milissegundos, não é segundo, milissegundo, tá? Então é muito rápido, eu emito o som e já vem a resposta. Geralmente demora 5 milissegundos para atingir a cóclea e 10 para atingir as frequências graves, tá? A amplitude de resposta decresce em função do aumento da idade. Então, com o passar dos anos, né, com o avanço da idade, eu vou diminuindo a minha amplitude de resposta das emissões, tá? Ela vai, ou seja, piorando com a idade. Aqui eu vou ter algumas imagens das emissões autoacústicas transientes. Então, se eu for ver aqui, aparece o nível de ruído aqui e a resposta, tá? Aí eu tenho o tipo do estímulo, ó, estímulo clique. Eu tenho aqui quanto tá o ruído, tá? E aqui a resposta, 27.9 dB, 89 de reprodutibilidade, tá? 100% de estabilidade, ou seja, não tinha ruído, a sonda estava bem fechadinha no meato, não. O equipamento que a gente tem na clínica, que é aquele da Photo Otorride, ele aparece bem mais fácil, bem mais simples no resultado do exame, tá? Noise level é o nível de ruído, rejeição é o limite de rejeição, equivalente ao pico de rejeição. Então eu vou passar aqui, porque é a mesma coisa, tá? E a resposta aqui, o response, que é a média das respostas obtidas pelo ruído. Então ele pega quanto ele emitiu de som, qual que é o nível de ruído e faz essa reprodutibilidade e dá o resultado por frequência, tá? Aqui tem as frequências, ó, tá vendo? 1, 2, 3, 4 e 5 Hz. Então aqui a frequência, qual é a porcentagem de reprodutibilidade e quanto deu aqui em dB. No equipamento que eu tenho na clínica, a gente usa, o valor considerado normal é maior que 3, essa reprodutibilidade. Então aqui, ó, em 1000 não passou, tá? Deu ausente, mas em todas as outras passou. Nesse critério de maior que 3 dB, que é o que o George Committee International Hearing usa para TANU, tá? Tem que passar em 3 frequências, no mínimo 3 frequências maior que 3 dB. Então aqui esse exame seria presente, passou, tá? Estabilidade, que é a estabilidade da sonda, que eu já falei. Aqui, ó, no equipamento Otorride que a gente tem na clínica, ele fica noise, que é o ruído, e o volume. Esse ruído, ele não pode estar assim, ele tem que diminuir, que é o ruído às vezes do bebê ou do paciente, né? Ruído externo da sala, então ele tem que se igualar. Quando ele mais ou menos iguala aqui o ruído e o volume, o volume do som emitido, aí ele começa a fazer o exame, tá? Deixa eu passar aqui na minha folha. Ó, aqui, ó, segundo o autor aqui, ó, é considerado passou o exame que apresentar pelo menos 3 bandas de frequências presentes, que foi o que eu falei para vocês antes. Então essa emissão autoacústica evocada transiente, tá? Agora a PD é a produto de distorção. O que acontece com a produto de distorção? Prestem atenção na nomenclatura. Produto de distorção. Então são 2 tons puros e contínuos, 2 tons que são emitidos simultaneamente na orelha do paciente, tá? E aí tem essa resposta por frequência, tá? Então consegue avaliar a função coclear de forma objetiva e em pequenas frações, desde a espira basal até a espira apical. Então desde o começo da cóclea até o final da cóclea, por meio da variação dessas 2 frequências, tá? E também não dá limiar auditivo, certo? Então eu tenho esse slide aqui, ele fala basicamente que eu vou ter uma frequência F1 mais baixa e F2 mais alta, é produto de distorção. Então eu tenho essas 2 frequências. Na transiente eu tenho um estímulo só, tá? É uma frequência só. Na produto de distorção eu tenho uma frequência mais baixa e uma frequência mais alta, tá? Analisa também as frequências de 1,5 a 6
mil Hz. Também alta frequência até 12 mil Hz, dependendo do equipamento. E ele analisa a frequência específica uma a uma. A intensidade do estímulo é um pouquinho menor, de 40 a 70. Lembra que transiente é de 83 a 85 mais ou menos, tá? As emissões autoacústicas evocadas produzem distorção, pode ser realizada com intensidade de estímulos variáveis. F1 e F2 70 dB, então eu vou conseguir pegar indivíduo com perda coclear com limiares de até 50. Se o paciente tem uma perda auditiva maior que 50, aí vai dar emissão autoacústica PD ausente, certo? Porque ela não vai ser capaz de detectar quem tem perda auditiva maior que 50, tá? E F1 55, F2 65, as emissões estarão presentes apenas em indivíduos com audição normal, que é um pouquinho mais baixo. Então, o paciente tem limiares auditivos normais, aí eu vou ter essa emissão autoacústica PD presente. Agora falando dos fatores que influenciam a realização das emissões de maneira geral, tá? Tanto a transiente quanto a produto de distorção. Então, o que é aconselhado? Que o bebê esteja dormindo, ou o paciente esteja em silêncio, sentado, ou às vezes até deitado na maca, a gente pode fazer. Dependendo do movimento que o bebê faz, ele pode deslocar a sonda, eu tenho que encaixar de novo para fazer o exame. Aqui o George Committee International, ele afirma que o ideal é 48 horas após o nascimento do bebê, tá? Por causa da presença do vernix, eu vou falar um pouquinho mais na frente, e a amplitude ou espectro das emissões mudam com a idade. Então, como a gente vai envelhecendo, todo o organismo envelhece, as células ciliadas também vão envelhecer, tá? Então, normalmente a amplitude do adulto é bem menor que do neonato. Colocação da sonda, então eu tenho que cuidar, porque como é bebezinho, né, o conduto é muito pequenininho, então existem dois tipos de sonda, a pequena para neonato e a pouquinho maior que é para adulto, tá? Tenho que cuidar igual em imitância, para não deixar a sonda frouxa e encaixar bem direitinho, para ela vedar todo o conduto auditivo, senão o exame não faz. Às vezes eu tenho que ficar trocando de sonda para conseguir fazer o exame, tá? Local do teste, então tem que estar bem silêncio, quietinho, sem a mãe cantar, sem o bebê chorar. Às vezes até o ruído do ar-condicionado, se for muito barulhento e vai interferir no exame, eu tenho que desligar, tá? Alterações da orelha externa em média. Aqui vai falar sobre o vernix, né? Então o vernix é aquela sujeirinha que tem em todo bebê, que ele é uma gordurinha assim, grudante mesmo, ele é tipo, parece uma cola. Então eu tenho aquela sujeirinha em todo o corpinho do bebê e dentro da orelha também. Só que com o passar das horas, depois que o bebê nasce, essa gordurinha, essa sujeirinha, ela vai sendo absorvida pela própria pele. Então por isso que eles aconselham fazer depois de 48 horas, e não fazer logo que o bebê nasce, tá? Mas lembram que o meu artigo da pós-graduação, a gente fez comparando as emissões que eram realizadas até 24 horas e depois de 48. E não teve diferença no falso positivo. Ou seja, tanto faz fazer antes ou depois, tá? Não quer dizer. Mas a maioria dos estudos diz que tem que fazer depois de 48 horas. Essa sujeirinha aqui, ó, do bebezinho, essa branquinha, tá? Que é o vernix, que é uma substância gordurosa produzida pelas glândulas sebáceas que recobre a pele do feto. Está presente na pele do RN, tá? Deixa eu mudar aqui. Aqui vai ter um esqueminha, então eu tenho o som entrando aqui, orelha externa, orelha média, orelha interna, né? O nervo acústico, só para ilustrar. E aqui o esqueminha. Então, a emissão autoacústica presente, eu vou ter uma audição normal. Se eu tenho emissão autoacústica ausente, eu posso ter uma perda auditiva maior que 25 ou 30 dB na transiente e
de 35 a 50 na produto de distorção. Eu sei isso, eu consigo saber isso com esse teste, tá? Aplicações clínicas. Então, eu consigo fazer as emissões. Eu posso fazer na triagem auditiva neonatal, em escola. Eu posso ir numa escola, montar um projetinho e fazer as emissões com as crianças. Eu vou conseguir ver quem tem emissões presentes, quem tem emissões ausentes. Então, é uma triagem, né? Monitoramento auditivo no caso de exposição a ruído e medicação ototóxica. Falando aqui, tem as meninas que vão pesquisar a quimioterapia na célula auditiva, elas vão fazer emissões otoacústicas produto de distorção, porque aí eu consigo ver por frequência, né? Então é mais indicado para o trabalho delas. E as emissões, elas são utilizadas justamente para esse monitoramento de perda por medicação ototóxica, tá? Diagnóstico diferencial entre alteração coclear e neural, né? Então eu consigo ver se o problema está na cóclea ou se é outro problema mais central, mais neural. Auxílio no diagnóstico do sistema eferente e está presente 70% das orelhas com limiares auditivos dentro dos padrões de normalidade, e é mais comum em mulheres, tá? Quais são as vantagens das emissões otoacústicas? Então eu tenho um exame objetivo, uma técnica não invasiva, é um exame de baixo custo, realizado em poucos minutinhos. O paciente não precisa estar sedado para fazer e é sensível aos estágios iniciais dos problemas auditivos. Então, bebê não passou na emissão otoacústica, vai repetir daqui 30 dias, porque às vezes pode ser a presença do vernix que não deixou ele passar. Como tem muito vernix ali no conduto auditivo, ele dá como se fosse uma perda condutiva. Então o som não, ele vai para a cóclea e na hora de voltar tem essa barra aí do vernix, então ele não é captado no equipamento. Por isso que dá ausente as emissões, né? Então eu espero um pouco, daí quando o bebê não passa ainda no hospital, a gente pede 30 dias. Aí com 30 dias ele tem que passar. Se ele não passar, aí a gente faz o BERA, tá? E a desvantagem é que não quantifica a perda auditiva. Então, eu não vou quantificar a perda auditiva, eu só vou dizer se tem ou não tem, tá? A emissão otoacústica sozinha não pode dar diagnóstico. Ela tem que auxiliar no processo de diagnóstico como uma avaliação complementar. Então, eu não posso só fazer emissões e dizer se o paciente é surdo ou não, tem perda auditiva ou não. Se for adulto, eu tenho que fazer uma audiometria, eu tenho que fazer um BERA, e se for criança também, preciso complementar com outros exames. Tá? Então, Kemp afirmou que a emissão otoacústica ela não substitui a audiometria tonal. Na presença, quando tem emissões presentes, ela mostra que a atividade biomecânica coclear está normal e a pesquisa das emissões já está presente rotineiramente na clínica audiológica, tá? Que mais? Deixa eu ver quantos minutos eu tenho ainda. 42, tá. Aqui já falei. A TANU. Então aqui também já falei um pouquinho a triagem auditiva neonatal universal, que é a TANU ou TAN, né? Então eu vou rastrear auditivamente todos os recém-nascidos antes da alta hospitalar. Aí isso aqui eu já comentei na sala. Até na disciplina de reabilitação auditiva. Então a gente precisa fazer em todos os recém-nascidos. Se o bebê tem algum fator de risco, eu preciso acompanhar mais e fazer BERA, né? Que tá falando aqui, ó, da UTI neonatal, tá? Então é um exame bem importante. Então aqui como funciona o teste. Ele é rápido, indolor e não invasivo. Então aqui, ó, sondinha colocada na orelha, vai emitir o som, vai passar por tímpano, ossículo, vai chegar na cóclea. E aí ela vibra essa cóclea, vibra essa membrana tectória e membrana basilar e volta, passa por tímpano e é captado aqui no equipamento de novo, tá? Aí aqui, ó, falta de vibração do retorno indica problema. Então se esse som entrou aqui, foi na cóclea e não teve esse retorno, a cóclea não respondeu a esse estímulo. Então, provável que a criança
tenha um probleminha aí coclear, certo? Aqui algumas recomendações com relação ao programa de triagem auditiva neonatal universal. Então, não é simplesmente eu chegar no hospital e fazer triagem nos bebês. Existem protocolos que eu tenho que seguir, tá? Então, eu tenho que fazer uma avaliação por emissões ou BERA. Tem algumas maternidades que a fono faz emissões de BERA já na triagem, tá? Aqui no Costa, na época que eu trabalhava, a gente só fazia emissões. Lá onde eu fiz faculdade em Irati, a gente ia nos hospitais, a gente fazia emissões e reflexo cócleo. Então a gente levava o tambor e batia para ver se a criança piscava, tinha um reflexo cócleo, e a gente escrevia emissões presentes e reflexo cócleo presente, ou emissões ausente e reflexo cócleo ausente, tá? Depende de cada protocolozinho, mas eu tenho que seguir algumas normas aí dos comitês, tá? Tem que fazer em 95% das crianças que nascem, não posso fazer menos que isso. Eu tenho que retestar em 30 dias. O índice de falha tem que ser menor que 4%. Então, se eu tenho muito bebê falhando, muito bebê dando ausente, eu tenho que ver aí o que está acontecendo. Ou eu estou colocando a sonda errada, ou eu estou fazendo muito rápido, enfim, tá? Eu tenho que ter menos de 4% de falha. Falso positivo, que é o grupo que falha na etapa do diagnóstico, mas depois passa, então eu tenho que ter menos de 3%. E índice de falso negativo é 0. O que é o falso negativo? O que passou, mas é surdo. Então, o falso negativo tem que dar 0, tá? Intervenção iniciada até os 6 meses de idade. Eu seguindo esse protocolo, até os 6 meses eu tenho que estar com o diagnóstico prontinho da criança para começar a intervenção. Vamos ver mais um videozinho aqui? Esse videozinho é o último vídeo da aula. Ele vai falar sobre o programa de triagem auditiva, quando foi criado aqui em Foz. Então ele vai falar o ano ali, agora eu não me lembro. Foi a Carolina Funchal, fonoaudióloga, que encabeçou aí esse projeto, ela que iniciou, que criou a lei aqui, né, que fez com que fosse decretada a lei do teste da orelhinha no município de Foz. Vocês vão ver que vai aparecer a professora Aline, aparece a Carolina. Então é um vídeo que a gente mostrava até nas palestras de gestante que tem. A gente mostrava esse videozinho para falar sobre a importância de realizar o teste da orelhinha, que é obrigatório, toda criança tem direito aqui no município. Ele é lei nacional, né? E aí cada município tem o seu decreto. Mas aí, então os pais têm que cobrar, se não apareceu ninguém fazer, tem que cobrar. E o teste da orelhinha? Tem que perguntar. Se o fono não está no hospital, não foi fazer, depois eu tenho o direito de realizar na clínica. Então é bem importante. Então é um videozinho bem legal. Vamos ligar aqui. Você conhece a teste da orelhinha?
Então esse é um videozinho antigo, tá, gente? Então, na época, Foz era o único município, agora a gente sabe que não. Mas é um videozinho bem bacana, né? E emocionante, assim. Então a gente termina agora a aula de emissões. Eu vou postar no RA uns exercícios para vocês responderem sobre as emissões. E tem um livrozinho, deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Depois eu mando para vocês a referência do livro que tem na biblioteca, um livro bem legal sobre emissões também, para vocês não ficarem só nos meus slides, tá? E é isso. Então a gente viu emissões. O próximo passo vai ser BERA e depois processamento auditivo, tá? Então beijinhos, obrigado. Espero que vocês não tenham dormido, que vocês tenham gostado da aula, porque eu tô aqui com a minha garganta doendo. E amanhã a gente tem a aula de TCC. Vou gravar também pra vocês, tá bom? Beijos. Até o próximo. Que nem diz a Luísa, se inscreva no meu canal. Tá bom? Beijo, gente.